Olá, me chamo Eduardo de Abreu Berbiger e hoje estamos com mais uma edição do programa Eduardo Berbiger. O assunto que vamos discutir são as dificuldades que os empreendedores no Brasil enfrentam para a instalação do seu negócio, desde a instalação até a consolidação e continuidade de suas atividades. Estamos recebendo conosco o Dr. Eduardo Heitor Berbiger, advogado especialista na área tributária com mais de 40 anos de atuação, o Dr. Edgar Natassi Júnior, especialista em marketing, negócios, e o Dr. Gabriel Cardoso Galli, especialista em direito empresarial e em direito ambiental. Dr. Eduardo, o senhor que tem muito mais experiência do que todos nós e que acompanha o cenário empresarial e político brasileiro há tantos anos, o senhor entende que estamos tendo alguma evolução nas facilidades que o poder público propicia para os empresários e para a instalação de empresas, para a concessão de créditos bancários, para as obrigações tributárias? Como que o senhor vê o cenário hoje em dia para quem deseja empreender no Brasil, para quem tem o interesse de montar um negócio e de tocar uma empresa? Olha, pelo que se tem visto nos comentários, nas notícias, na verdade, nada tem sido modificado nesse aspecto. O empresário brasileiro continua com uma dificuldade muito grande. Primeiro, para abrir uma empresa hoje no Brasil é uma dificuldade tremenda. Ele não tem apoio do poder público para isso. Enquanto em país aí abre 24 horas, 48 horas, nós aqui levamos mais de 6 meses, 8 meses. Curitiba até, eles têm se vangloriado que estão abrindo empresas em 30 dias, mas assim é um absurdo, é uma vergonha, né? Veja bem, quando um país se vangloria de abrir uma empresa em 30 dias, é um absurdo entender que isso seja um benefício. Não é possível. É vergonhoso, né? É vergonhoso. E mais, criam programas, inclusive, dizem os responsáveis pelo governo, que estão criando coisas para facilitar o empresarial, quando na verdade nós sabemos que é o contrário. Quer dizer, tudo que se cria hoje no Brasil é para beneficiar tão somente o poder público. Com o intuito de facilitar a fiscalização, o controle das empresas, né? Hoje o governo é muito ágil na criação de meios de controle, né? E muito ineficiente na criação de meios que facilitem a vida do empresário. Não, tanto um exemplo claro disso é o seguinte: se o empresário tem algo a pagar, o governo é ágil na cobrança. Se o empresário tem algo a receber, vai para as calendas porque o governo não toma atitude nenhuma. O que nós vemos nesse caso das execuções fiscais, o governo endurecendo a legislação processual, criando a penhora online, inscrição no Serasa, débitos tributários, protesto, enfim, e vemos os precatórios aí, que são as dívidas do Estado, que estão há mais de 20 anos vencidas e agora foram prorrogadas até 2024. Realmente é uma vergonha isso. Não há, na verdade, de parte do governo, nenhum estímulo para o empresariado de desenvolver os seus negócios. Quer dizer, o governo se preocupa tão somente em criar mecanismos ágeis de arrecadação. Até eu gostaria de ouvir o Dr. Edgar, que é especialista em empreendedorismo, inclusive coaching, né, para empresários e para... Edgar, você como um especialista nessa área, que treina empreendedores, que orienta muitas vezes pessoas que querem iniciar o seu próprio negócio, normalmente com aquele sonho da independência financeira, de construir alguma coisa, até um legado, alguma coisa interessante para a sua descendência ou para contribuir de alguma forma com o Brasil. Como você vê isso? O que você diria para o empresário hoje que quer começar um negócio, para alguém que tenha um pequeno capital e quer começar um negócio? O que ele vai enfrentar, o que ele vai encontrar de dificuldades? Olha, além dessa burocracia para você poder abrir a sua empresa, eu acho que demora 30 dias ou até 180 dias. Ele fala, poxa, consegui abrir minha empresa. Aí começam os problemas, né? Porque você vai ter pelo menos uma mão de obra que tem que ser muito qualificada, tá certo?
tem que ter um diferencial competitivo importante, né? Não para ser mais um somente no mercado. Você tem que ter uma equipe comprometida com o resultado. Você tem que ter um planejamento estratégico muito forte, muito importante. Definir sua visão, sua missão, seus valores. Definir onde você quer chegar. O empresário acha também que é muito fácil montar a empresa, né? Além da burocracia, tem a parte tributária que é muito importante, que é uma carga muito grande tributária no Brasil hoje. Tem a parte trabalhista, que é uma parte muito forte também. Para você tem que ter os seus encargos trabalhistas. Então, quer dizer, mesmo com as reformas agora, ainda tem uma parte forte trabalhista. Tem que ter muita coragem para você montar um negócio no Brasil hoje e tem que ter uma coisa que a gente chama de diferencial competitivo. Como que eu vou pegar o meu produto e diferenciar do que já tem no mercado hoje? É difícil ter uma novidade, né? Os grandes empreendedores, claro, o Steve Jobs, o Bill Gates, criaram produtos históricos, mudaram o mundo. É difícil você criar um produto desse tipo, né? Então, se você quer criar um produto diferente, aonde você vai ser melhor que seu concorrente, né? Quem vão ser os seus players, os competidores no mercado hoje? E tentar ser melhor do que eles. Hoje também o público está muito fácil em informação, né? Então, além de você ter um planejamento estratégico muito competente, muito importante, você tem que ter um planejamento de marketing muito eficiente, né? Tem que aparecer nas principais mídias digitais, nas principais mídias tradicionais e com o seu diferencial competitivo. Nós vemos hoje, só complementando o que você está dizendo, com relação ao marketing, nós vemos hoje fenômenos, canais no YouTube de uma pessoa com 30 milhões de assinantes, quer dizer, uma pessoa tem mais audiência do que várias redes de TV aí. As redes de TV estão se reinventando hoje, né, para poder competir com as mídias sociais, né? Hoje você tem mídias sociais muito competentes, muito fortes, com anúncios com preços competitivos, né, de mercado, que de repente fez também para o pequeno empreendedor poder anunciar o seu produto, seu serviço, seus diferenciais competitivos. E um diferencial hoje que é muito importante para quem vai empreender hoje, uma dica muito importante, atendimento ao cliente. Isso é um diferencial muito importante. Você vai perguntar, doutor Eduardo, você vai definir uma compra pelo atendimento? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante hoje. Você deixa de ir ou vai num lugar pelo atendimento, quer dizer, então é muito importante você ter o quê? Uma equipe bem treinada, comprometida com o resultado, motivada para atender o cliente, né? Você chega muitas vezes em lojas hoje que o pessoal vive de comissão, ganha comissão para vender e eu até brinco, falo, chegou o cliente, vira de costa e não atende o cliente. Chegou o cliente, eu vou ter que trabalhar. Isso é terrível hoje, né? E com as mídias sociais ainda, a pessoa está no WhatsApp ou está no Facebook e esquece de atender o cliente, né? E o dono do Walmart, ele tem uma frase muito importante que eu vou resumir bem rapidamente. Nosso grande patrão é o cliente. Ele que fecha uma empresa. Ele não gastando mais o dinheiro dele na nossa empresa. Então isso é muito comum aqui no Brasil. O pessoal não tem um atendimento muito... É uma figura histórica, Sam Walton, né? Tem inclusive uma escola de negócios nos Estados Unidos e hoje o Walmart é a empresa de maior faturamento do mundo, né? E é interessante, Edgar, que você fale, você dê também o outro lado, o que o empreendedor precisa fazer, porque aqui nós estamos abordando muitas dificuldades que o poder público coloca e também é interessante ver as barreiras que o próprio empreendedor pode criar pela sua postura, pela sua conduta, que podem dificultar a implementação do seu negócio. Eu gostaria de ouvir o Dr. Gabriel, que é especialista em direito empresarial e direito ambiental principalmente, porque isso é uma questão muito séria, claro que em negócios de maior porte, indústrias principalmente, mas hoje a gente vê muitos problemas para instalação, a licença ambiental e muitos óbices que os órgãos ambientais colocam para instalação de empresas. Nós vemos projetos aí, anos parados ou começando a sua implementação sem as devidas licenças ambientais. Exemplos que nós vimos de obras públicas, Belo Monte, Giral, as usinas foram ter o licenciamento final quando estavam sendo concluídas praticamente. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão ambiental, sobre as dificuldades que as empresas enfrentam para se instalar? Doutor Haddad, acho que você pegou num ponto muito preciso. O licenciamento ambiental hoje, ele pode ser feito de diversas formas, dependendo do tipo de empreendimento e objeto social da empresa, né? Então, se eu tenho uma mineradora, eu tenho determinado procedimento de licenciamento ambiental que tem que ser feito, seja junto ao instituto respectivo do Estado, ou muitas vezes hoje o Estado querendo delegar para o município. Então, hoje eu enxergo dois grandes problemas. Um é uma burocracia inerente ao poder público, porque para você conseguir respeitar todos os procedimentos de licenciamento prévio, de instalação e de operação, até você chegar à licença de operação e vir aí sim a enfrentar todos os problemas que uma empresa enfrenta corriqueiramente, por estar atuando com os players no mercado, você não consegue ultrapassar
essa parte do licenciamento. Hoje nós temos casos, aqui para falar no nosso Paraná, de uma dificuldade que envolve um prazo de até 10 anos para você conseguir uma renovação de um licenciamento. Ou seja, a empresa já tinha licença, pediu a renovação e por uma demora, seja por falta de capital humano nos órgãos públicos, ou seja por uma burocracia desnecessária, não consegue, de fato, obter licenciamento e, obviamente, a empresa fica barrada. Diga o seguinte, só porque eu ouvi bem, 10 anos? 10 anos, 10 anos. E a temos empresa casos. que faz esse período, ela está funcionando, quer renovar a sua licença, ela opera sem licença ambiental, sujeita a multas, a interdição. Perfeito, sujeito a uma suspensão de suas atividades, embargo ou interrupção e mais a multa, que nesses casos específicos chega a ser até mesmo uma multa milionária. Mesmo que ela tenha dado início ao processo, ainda assim, ela está sujeita. Fica sujeita, continua sujeita. Então, qual que é a solução que se tem adotado para essas empresas? É recorrer ao judiciário, principalmente através de um mandado de segurança. Qual que é o grande problema? Porque o judiciário, pelo menos como nós, acredito que entendamos, ele tem que ser a última ratio, né? Ao se conquistar algo. Ou seja, eu deveria ter um procedimento administrativo que simplesmente tramitasse, eu apresento os documentos necessários, é realizada a vistoria técnica, pronto, cumpri com tudo que foi solicitado, tenho direito à minha licença. Só que hoje não funciona assim. Eu tenho dificuldades para realização da vistoria técnica. Por exemplo, tratando do Paraná novamente, para o IAP encaminhar alguém para realizar a vistoria técnica, ele tem que sair aqui de Curitiba. Então, para ir alguém para Curitiba para realizar uma vistoria no litoral do Paraná, eles dizem que não tem pessoal. E isso, de fato, acontece no IAP. O IAP, se nós pegarmos pela retrospectiva dele, lá em 1998, ele tinha uma média de 1.300 funcionários. Hoje, agora, em dezembro, ele tem uma média de 290 funcionários, sendo que 100 vai se aposentar agora. 100%. Eu gostaria de aprofundar essa questão, Dr. Gabriel, com relação às medidas cabíveis. Nós temos que fazer um pequeno intervalo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com o programa Eduardo Berbiger. O governo federal encontra-se às voltas com a Lei Complementar 160 de 2017. Esta lei tem o objetivo de disciplinar a guerra fiscal, perdoando algumas atitudes de estados que contrariaram determinações do CONFAS e tentando regularizar essa disputa entre estados. Ora, isso é um absurdo, a guerra fiscal deveria terminar, os estados deveriam seguir única e exclusivamente o que o CONFAS determina e não deveriam ter autonomia para estabelecer legislações que contrariem as orientações estabelecidas pelo CONFAS. Estamos de olho nisso, vamos acompanhar esses desdobramentos e para mais informações, inscreva-se no nosso canal no YouTube, acesse o nosso site ou siga-nos no Facebook. Estamos de volta com o programa Eduardo Berbiger e eu gostaria de retornar com o Dr. Gabriel Cardoso Galli, porque eu confesso que eu fiquei atônito, Dr. Gabriel, no intervalo que eu estava pensando, o senhor falou em 10 anos, né, de trâmite para a renovação de uma licença ambiental e nós no final do bloco, recém havíamos iniciado a conversa com o senhor sobre essas questões ambientais. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais esses problemas, os trâmites e também soluções que as empresas possam encontrar, né, para esse tipo de problema e de morosidade dos órgãos públicos. Perfeito. Em relação ao licenciamento ambiental, de fato esse prazo acontece. O prazo legal, ele é de 6 meses, ou seja, eu tenho que respeitar um prazo de 6 meses para requerer a renovação da minha licença de operação. Se dentro desses 6 meses eu faço esse requerimento, o IAP ele tem mais um prazo de 6 meses para me dar um retorno, uma resposta, seja positiva, seja negativa, seja uma complementação de documentação ou mesmo uma vistoria técnica. Não poderia se omitir, ele tem que dar alguma resposta, ele tem que dar uma resposta. Seja exigindo uma documentação a mais. Perfeito, perfeito. E convenhamos que já é um prazo longo, né? É um prazo muito longo quando você pensa sobre a perspectiva de mercado. Claro, exatamente. É um prazo muito longo. Muito longo. Por quê? Porque a gente vai ter outras empresas que vão estar atuando já de posse de uma documentação e quando nós pensamos, por exemplo, eu vou realizar a venda de determinado produto mineral, então eu tenho que ter a minha licença. Quem for comprar de mim, exige que eu esteja com a licença em ordem, com a licença em mãos, e não com um procedimento de renovação em vigor. Ou seja, a minha competitividade no mercado, comparado com quem já tem essa licença, obviamente ela vai cair. Obviamente ela vai cair. Tenho dúvida. Ainda mais nesse momento que nós vivemos de sustentabilidade, que as empresas exigem
comprar e se relacionar com quem respeita as regras ambientais. Então, eu acredito que uma empresa que não tenha o seu licenciamento adequado não vai conseguir fazer negócios com grandes clientes ou com... Perfeito, muitas vezes até com o poder público. Hoje nós temos uma figura aqui no Paraná que atua de uma forma fiscalizatória, que é de fato seu dever, mas que acaba emperrando por um outro lado, que é a figura do Ministério Público Estadual. Houve uma exigência recente de um encaminhamento de todo o licenciamento ambiental das rodovias do litoral do Paraná desde a década de 70. Ou seja, o IAP hoje ele tem uma obrigação perante o Ministério Público, na verdade é um requerimento, né? Mas ninguém não quer cumprir, quer deixar de cumprir o que o Ministério Público exige, então eles têm que entregar toda essa documentação. Por outro lado, quem está com licenciamento em fase de regularização, isso não vai andar. Por quê? Porque tem uma exigência do Ministério Público na frente. Então, entre atender o cidadão comum, nós, o empresário que quer investir, ou atender uma requisição do Ministério Público, o IAP ele vai cumprir o prazo que o Ministério Público determinou. E isso, se eu entendi bem, são documentos desde a década de 70. Exato. Então quer dizer que o Ministério Público vai assoberbar o IAP de requerimentos, de documentação, e quem pedir licenciamento ambiental no litoral, por exemplo, aqui do Paraná, vai entrar nessa fila de espera. Exato. E não se sabe quando isso vai terminar. Quando a gente olha, por exemplo, em relação à Ilha do Mel, a Ilha do Mel, que é o segundo maior local de visita turística do Paraná, né? Só perde para as cataratas em Foz. Hoje, na Ilha do Mel, se você troca uma telha, então eu sou um nativo, sempre morei na Ilha do Mel, tenho minha residência, troco uma telha, eu vou receber, se eu não pedir uma autorização prévia para o IAP, eu vou receber uma multa da ordem de 10 mil, começa na ordem de 10 mil, porque é a unidade de conservação. Isso, estamos falando de pessoas que têm uma renda média de R$480 por mês. Isso, imagina, uma pessoa que não tem nenhuma expressividade, seja política, seja financeira. Só que isso alcança também quem quer investir. E prejudica, por outro lado, quem não tem o dinheiro e precisaria do emprego. Porque se eu não tenho minha autorização para investir, por mais que eu comprove documentalmente, através de um estudo prévio de impacto ambiental, um relatório, seja um relatório simplificado, mesmo que eu comprove toda essa adequação, vai demorar, vai haver essa demora. O problema, portanto, que eu vejo não é o sim ou o não, porque o sim ou não eu tenho procedimentos que são taxativos na lei, sim, nas portarias do IAP. Então, se eu cumprir, obrigatoriamente é um ato vinculado. O IAP tem que conceder, mas ele se abstém, ele não diz nem que sim. E na verdade, o que o senhor está dizendo, todos os segmentos envolvidos são prejudicados. Perfeito, perfeito. Não, e a omissão que é a pior, né? Óbvio que se a gente falar na Alemanha, que eu estava lendo esses dias sobre a Alemanha, uma usina de lixo, tratamento de resíduos orgânicos, dentro da cidade de Frankfurt, foi licenciado em 43 dias. Imagina, o licenciamento ambiental. Uma usina de lixo orgânico, que envolve vários resíduos. Aqui no Brasil, eu acho que nem sei se consegue, eu não sei se tem esse tipo de tratamento. Uma coisa que talvez o senhor pudesse nos ajudar a entender melhor também, o Brasil fez uma legislação, a Lei de Tratamento de Resíduos Sólidos, se não me engano, de 2010, que deveria colocar o Brasil na agenda mundial ambiental, né? Acabaria com os lixões, se não me engano, criaria sistema de logística reversa. Então, as fábricas são obrigadas a dar ou a destinação adequada ou fazer a logística reversa, reaproveitar, né? Reciclar o produto. E isso, pelo que eu entendi, foi adiada várias vezes, essa legislação, e até agora não tem eficácia nenhuma. O senhor poderia... Perfeito. Essa legislação é uma lei muito importante, ela está no mesmo nível de modernidade, se observarmos Alemanha, França, contudo, a sua aplicabilidade hoje ela é praticamente inexistente. Se nós observarmos, em 2014 era o primeiro prazo para todos os lixões do Brasil terem sido extintos. Ou seja, eu teria que dar o encaminhamento, eu, poder público, município, seja em parceria público-privada. Aliás, doutor, eu acho que o Brasil, o problema não são as existências de leis, mas a aplicabilidade da lei. Concordo absolutamente. Porque as leis são tão complexas e tão cheias de firulas que ninguém consegue aplicar. Perfeito, perfeito.
Perfeito. O senhor está falando do cronograma 2014, deveriam entrar em vigor? Era em 2014 o primeiro prazo que nós tínhamos para todos os lixões serem extintos do país. Esse prazo já foi prorrogado 1, 2 vezes, agora estamos lá já para 2020. E vai ser prorrogado de novo. Muito provavelmente, porque se nós observarmos a quantidade de lixões que de fato foram extintos, não chega a 50%. Então, de fato, vai ficar inviável aplicar isso daí, né? O grande problema, a meu ver, é eu tenho uma legislação moderna, que eu tenho previsão de sanções em caso de desrespeito até pelo poder público. Contudo, quando o ônus vem para o poder público, ele joga um pouquinho para frente, digamos assim. Porque é ele mesmo quem vai levar um tipo de processo judicial caso ele não cumpra aquele prazo, certo? Por outro lado, a exigência para o empresário ela é sempre rígida, que é muito parecido com o que o doutor estava comentando sobre o aspecto tributário e até para a abertura de uma empresa, né? Ou seja, quando eu vou executar um crédito contra o particular, eu tenho todos os mecanismos muito eficientes e que funcionam. Agora, quando eu, seja tentar obter um parcelamento da minha dívida, o mercado ele é oscilante, né? Ele se define dessa forma, então eu corro risco. Quando eu vou tentar obter o parcelamento, eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu quero ter um crédito em desfavor do poder público, eu tenho uma grande dificuldade, que são esses precatórios. E no licenciamento ambiental até porque os meios de pressão para saldar eventuais dívidas são sempre favoráveis ao poder público. Perfeito. E o doutor Gabriel tocou num assunto muito importante, que você estava falando no intervalo. Eu estava tentando aprender mais com o senhor sobre a questão ambiental, sobre essa questão da aplicação. O senhor disse que queremos apenas a aplicação da lei, a lei é clara, né? Se o Estado não se omitisse e aplicasse, o empresário que se sentisse lesado poderia recorrer ao judiciário e pronto. O problema é a ausência de respostas, né? E isso acontece na área tributária. Estávamos falando da legislação ambiental, o E-Social, que seria o SPED da Folha, está para entrar em vigor também desde 2014. Primeiro 2012, depois 2014, vai entrar agora timidamente em janeiro de 2018, para algumas, só para empresas que faturam acima de 78 milhões. Então, realmente, o Brasil tem, às vezes, uma legislação boa em alguns casos, mas a aplicação disso, a implementação, ela por vários interesses, né? E o Estado, o poder público, que deveria ser o grande incentivador do cumprimento disso, é o primeiro que falha, né? Que peca no cumprimento. E o grande problema também está em um conflito interno ao poder público. Hoje nós temos uma lei federal que delega muitos procedimentos de licenciamento ambiental para o município. Certo? Então, por exemplo, posto de gasolina, de combustíveis, etc., isso seria de competência do município. Ótimo, facilitaria o trâmite, não centralizaria tudo na capital, como é o caso aqui do Paraná, para depois se redistribuir para as demais comarcas e tentar resolver as situações através das fiscalizações. Não seria assim, o próprio município daria conta. Apenas quando envolvesse interesse intermunicipal é que acionaria a Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Certo? O que acontece hoje? Quando você vai fazer um requerimento de licenciamento ambiental, você faz no IAP, o IAP fala, não, esse tipo de licenciamento é diante do município. Aí você vai no município, não, diante do IAP, não tenho capacidade técnica para isso. Ou seja, eu tenho quase uma necessidade de suscitação de conflito de competência entre órgãos do executivo. E isso, de fato, emperra totalmente a atividade empresarial. Essa incerteza, essa insegurança jurídica que temos na área ambiental, não porque não tem lei, mas porque não tem aplicabilidade. Eu acompanhei uma vez mais como curioso, né, um projeto interessante aqui no Paraná, que estava sendo encabeçado por algumas entidades do terceiro setor, Citipar, algumas boas entidades, e era de implementação de uma usina para tratamento de resíduos orgânicos aqui. Para enquadrar várias empresas e até o município de Curitiba na lei de tratamento de resíduos sólidos. Impressionante como nos órgãos ambientais nós vimos que, não, é ótimo, excelente projeto, a ideia é boa, mas na hora de dar um passo de documentação mínimo para viabilizar a implementação, aquilo emperrava, não tinha resposta e um projeto excelente veio, holandeses vieram aqui analisar, alemães e tudo, trazendo tecnologia, tinham interesse em fornecer tecnologia e não houve boa vontade do poder público em ajudar pelo menos a montar a base do projeto e morreu na casca, digamos assim, um projeto que seria fantástico
o Paraná. São ideias excelentes como essa que ficam emperradas por uma falta de procedimentalização adequada. Muitas vezes nós não temos dentro do órgão ambiental uma pessoa capacitada para observar aquele processo e, de fato, sentir segurança em assinar. Aí voltamos para a questão. Se eu assino um procedimento, eu como técnico do IAP, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, eu assumo a responsabilidade. O Ministério Público pode vir ali e fiscalizar essa adequação. Então o que acontece? Hoje a gente está muito emperrado esse processo de licenciamento, porque eu tenho uma fiscalização do Ministério Público, de fato tem que ter essa fiscalização, porém eu não tenho um capital humano suficiente para dar conta. De fato tem muita gente que tem interesse em empreender e é excelente. Quando a gente pensa na perspectiva do litoral, a tentativa de abertura de um novo porto, claro, vai gerar um dano ambiental, mas esse dano ambiental pode ser compensado. Só que sob a ótica do Ministério Público e do IAP, atualmente, eles estão olhando apenas sob a ótica do conservacionismo, apenas a ótica da ecologia, sem levar em conta a ideia de desenvolvimento sustentável. Isso eu acho que às vezes nos funcionários públicos em geral, não podemos generalizar, claro, mas falta aquela visão do mercado, da sustentabilidade, porque ele tem lá o seu salário de 20, 30 mil reais, para mim tá bom. Então, vai gerar um dano ambiental, mas ele não se preocupa em ver possibilidade de compensação, possibilidades de minimizar o dano. Óbvio que a questão ambiental é essencial, os empreendimentos têm que ser cada vez mais sustentáveis, mas existem meios, na minha opinião, não sou especialista na área, de viabilizar esses projetos. Por isso que o Brasil tem uma economia tão lenta e de difícil recuperação, e os ciclos são tão longos, é o que a gente estava falando dos parcelamentos tributários. Vem uma crise, nós temos uma crise no Brasil desde 2013. Os Estados Unidos praticamente quebrou o país em 2008, 7 meses depois estava com a economia recuperada. Tem incentivos a empreendedorismo, facilitam a legislação para o empreendedor, mais crédito fomentado pelo poder público, redução de impostos, e o Brasil não, ele vê a coisa sob outro prisma, o governo aqui. Está difícil, aumenta os impostos porque a arrecadação está caindo. Então, quer dizer, termina de matar quem gera riqueza, quem produz, né? E isso eu acredito que seja válido para todas as áreas, né? Sem dúvida. Agora, eu acho muito importante frisar que, por tudo que até eu disse aqui, aparentemente quem nos ouve fica um pouco receoso em relação a querer investir. E não é que não tem solução para realizar um investimento adequado e seguro, e sim que essa solução não é adequada sob o ponto de vista da nossa legislação. Porque os procedimentos administrativos entram com o requerimento, cumpro o que me solicitam, sai meu licenciamento. Hoje não funciona assim. Hoje eu tenho que dar entrada nesse requerimento e, após o decurso de prazo para o órgão ambiental responder, eu tenho que recorrer ao judiciário através de um mandado de segurança, em regra. Isso é muito interessante, que os empreendedores saibam que precisam contar com um apoio técnico, uma consultoria técnica nessa área para que consigam implementar os seus negócios. Bom, o tempo passou muito rápido, eu gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo Heitor Berbiger, ao Dr. Edgar Natassi Júnior e ao Dr. Gabriel Galli. Foi um grande prazer, não conseguimos esgotar o assunto, então o senhor já está convidado para voltar numa outra oportunidade, né? Agradecemos a todos vocês, foi um prazer estarmos mais uma vez juntos aqui no programa Eduardo Berbiger, e até a próxima semana.